Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Vamos continuar a nossa conversa sobre Qigong, que lembrando, né, Qi muitas vezes é traduzido como energia vital, bioenergia, energia, e ela envolve todos esses sentidos, mas é algo bem mais além do que isso também. Falamos também dos 3 princípios basilares do tripé que sustenta o Qi com corpo ou forma, a mente ou intenção e a respiração. Todo Qigong precisa ter isso. Faltou um desses componentes, deixou de ser Qigong, virou outra coisa. Né? Como uma banquetinha de 3 pés, se tirar um dos pés ela cai no chão. Então precisa dos 3 fatores que sustentam o Qigong. E cada um deles tem a sua importância. Se eu estou fazendo o movimento certo, se eu estou na postura correta, se a minha respiração está como foi orientada, mas se eu estou vendo televisão, não está acontecendo o Qigong aí. É um exercício, é bom. É como andar na esteira assistindo televisão, né? Vai ter um benefício físico, claro. Ou você pode estar com a mente, a intenção correta, a respiração também, como foi orientada, mas o seu movimento não está correto, a sua postura causa obstrução no fluxo desse Qi no seu corpo. Também faltou um dos pés, caiu por terra. E por fim, se não tiver respiração, nós temos a mente, nós temos o corpo e tem que ter a respiração. E aí existe uma escala de tipos de respiração. Também tem que encontrar aquela adequada. Se não for adequada para aquilo, também não vai estar perfeito. Todo Qigong, e existem, como eu disse, milhões, ele traz um benefício. A pessoa se sente bem fazendo. Nós estamos nutrindo esse Qi. E é bom, né? Nós temos saúde, bem-estar e tudo mais. Qualquer tipo de Qigong. Mas aí existem 2 fatores. Aí esses a partir do que eu observo, de como meu pai me ensinou, e eu observando que sim, na prática, no momento em que você está praticando Qigong, esses 3 elementos são fundamentais. Mas existe um contexto mais amplo em que entram outros 2 fatores e eu fui identificando eles. E aí eu vou trazer umas historinhas. Uma vez eu fui visitar meu tio, ele já tinha uns 75 anos. Tinha passado 75, tinha quase 80 anos, vigoroso, forte. Aí ele me chamou, falei, vem aqui, olha o que eu consigo fazer. E aí ele tirou os calçados e as meias, ficou de pé sobre as falanges dos dedos dos pés, os 2 pés. Aí eu olhei, E aí ele saiu correndo desse jeito, 20 metros para lá, 20 metros para cá. Eu fiquei boquiaberto olhando aquilo. Aí ele olhou para mim, consegue? Eu não consigo nem ficar parado em cima das falanges dos dedos dos pés, quanto mais sair correndo em cima delas. Caramba, que incrível, mano. Alguém com 75 anos fazendo isso. E pra que fez isso? Pra que treinou isso? Aí ele falou, lógico, era outra época, outro contexto. Ele treinou isso para quando ele desse um golpe, um chute no adversário, no inimigo, o pé dele não quebrar os dedos. Ele atingir com toda a força que tinha. Então, como ele conseguiu isso? Qigong, treinando, respiração, postura, movimento, concentração, intenção. Para quê? Para ser capaz de chutar a cabeça de alguém e não quebrar os dedos do pé. Esse é o propósito. Isso que eu chamo de propósito. Intenção
ela acontece no momento da prática. Então eu estou, por exemplo... Não vou falar o que ele fazia. Eu estou, por exemplo, fazendo um Qigong sentado, respirando tranquilamente, e a minha intenção, a minha mente, vai dirigir o fluxo do Qi através do meu corpo. Pode ser aquela, por exemplo, a pequena circulação, a grande circulação. E a sua mente está conduzindo. Isso é a intenção. Mas não é aí que aparece o propósito. O propósito do meu tio era ter o pé capaz de quebrar a cabeça de alguém. Então ele treinou com esse propósito, essa meta. Então qual é o propósito, o seu propósito ao começar uma prática de Qigong? E aí é importante o mestre. Por isso que eu não quis falar de uma vez, mas como eu fui abordado para falar sobre o que é esse propósito e o que é motivação. Então o propósito é isso. E é interessante ter alguém mais experiente, com mais experiência, inclusive de vida, mais sabedoria, para você conversar sobre o seu propósito de praticar Qigong. Pode ser só para sentir-se bem. Tá bom, é a prática aberta. Hoje você encontra em qualquer lugar prática aberta de Qigong. Vamos lá, vamos fazer esse Qigong. Faz, respira, o corpo faz assim, você fica nessa postura, dirige com a intenção através de tal e tal caminhos. Então aí os 3 elementos, está fazendo direitinho, vai sentir-se bem. Sim, você se sente bem porque você está nutrindo o seu Qi. Ok. E para quê você vai usar esse Qi agora nutrido? Tem uma pergunta aí importante. Qual o propósito? E aí, em geral, o que é bom? O propósito, nós estamos no século XXI. Então, eu espero que ninguém mais, nesse contexto que a gente tem e conhecendo mais sobre o mundo inteiro, ninguém queira treinar Qigong para quebrar a cabeça do outro com um chute. Mas a gente pode usar esse Qi nutrido para cultivar serenidade, paz, harmonia, compreensão dentro da gente. E cultiva. Pode aparecer uma outra coisinha, por isso é sempre bom ter um mestre. Quando eu pratico Qigong, eu sinto zumbido no ouvido. Isso é bom ou é ruim? É normal? Então, tem que ter alguém a quem você pergunta esse tipo de coisa. Mas o propósito é algo que você determina consigo mesmo, com a ajuda de alguém, é legal, é bacana, porque essa pessoa, um mestre, não é alguém que está ali na esquina e você vai, eu quero aprender isso. Não. O mestre ele tem que ter proximidade com o discípulo, tem que conhecer como uma pessoa. Que tipo de pessoa é esse meu discípulo? Ele chegou aqui falando que quer praticar Qigong com o propósito de... Será que é adequado? Eu conheço ele. Eu conheço o caráter dele, a personalidade, a atividade dele, o meio em que ele está inserido. Será que esse propósito está adequado? Então, o propósito é construído também por uma conversa do mestre com o discípulo. Existe infinitos propósitos. Propósito de aperfeiçoamento espiritual. Então tá. Eu vou praticar Qigong cuidando. Corpo, forma, respiração, mente e intenção. Tá. Mas o meu propósito é a compreensão das coisas como elas são, a iluminação, a realização. Tá. Então, esse é o seu propósito. Não, meu propósito é ter uma vida longa, com menos doença possível. Um propósito também nobre. Então existem muitos propósitos. Você vai parar e ter essa conversa dentro de você e com o seu mestre. Qual o propósito? Também. O outro fator que eu falei é motivação. E aí vai outra historinha. Essa é a antiga, antes do meu tio ainda. Então,
coisa é mais afastada ainda da realidade como a gente vê hoje em dia. Se chutar a cabeça do outro, treinar para chutar a cabeça do outro, já é algo que deixa a gente achando estranho. Então, o exemplo que eu vou dar agora da motivação é um pouco nesse sentido também. O que é motivação? Motivação é você criar no ambiente à sua volta e no seu ambiente interno fatores que estimulam você a continuar aquela prática. E aí eu lembro que a motivação ela vem para alimentar a sua disciplina. E lembro do texto do livro do professor Hildo, acho que eu tenho ele aqui. O professor Hildo é um antigo praticante de Tai Chi Chuan ambiental aqui em Brasília, professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Letras, e ele escreveu esse livro, O Tai Chi Chuan e a Praça da Harmonia Universal. E num capítulo, o capítulo 5, ele fala de disciplina e formalidade, fala da diferença e fala que muitas vezes essas duas palavras, esses dois conceitos são confundidos. E nesse capítulo ele faz uma distinção bastante clara. Mas enfim, motivação é para a gente alimentar a nossa disciplina, que não é formalidade. A gente está fazendo isso. O fato de você sentir-se bem com a prática é um desses fatores de motivação. Se você faz a prática e não se sente bem, você vai se desmotivar. Se você faz a prática e se sente bem, você vai se motivar. E você vai construindo, encontrando formas de ter essa motivação. Então agora vem a historinha. A historinha é do meu avô, do pai do meu pai. E ele ensinou para o meu pai. Tem uns fatores de motivação inspirados nisso também. Mas o meu avô, quando ele era professor, lá pelas tantas comprou uma área rural, do tamanho de uma chácara mais ou menos. E quando ele foi lá começar a trabalhar na terra, ele sabia, mas ele tinha passado tanto tempo na cidade só dando aulas, que em poucos minutos ele descansou. Ele levou um susto, ficou espantado. Puxa vida, eu não estou aguentando nem capinar daqui até ali, eu fazia isso quando era moleque, em pouco tempo, em 15 minutos, agora eu levei meia hora para fazer metade e já estou esgotado. Não pode ser assim. Tá, e aí, essa foi uma motivação, né? Preciso fazer isso. Mas depois teve que manter a motivação. E o propósito, ele ter a saúde de fazer o que ele fazia quando era menino e poder subir e descer a montanha com carga, descendo com carga, subindo, plantar, cortar, serrar, derrubar a árvore, fazer essas coisas que requeriam vigor. E esse era o propósito dele. Eu quero chegar lá. Motivação. Tinha isso também, né? Eu vou querer. Mas esse é um propósito. Não basta o querer por si só dá um impulso inicial, mas daqui a pouco a gente começa a pensar, vale a pena? E aí a motivação entra para afastar esse vale a pena e sim, vale a pena. Então ele preparava uma cama dura, um leito duro, nem vou chamar de cama, porque não tinha um colchão. Aí ele pegava a vesícula de um animal, acho que mais a mão seria de búfalo, talvez, uma vesícula biliar de um animal. Amarrava e pendurava lá em cima do leito duro. Ia lá, deitava. E ele fez isso ao longo de vários dias, né? Assim, já ia lá para a chácara, tinha essa cama especial, esse leito duro para ele. Ele amarrou essa vesícula biliar de um bicho em cima do leito. Para quê? Ele dormia lá naquela coisa sem conforto, já era um passo para fortalecer essa motivação. Eu tenho que suportar isso, não posso ser tão fraco de não aguentar. Aqui está na horizontal, eu posso deitar, eu tenho que aguentar.
Então é um obstáculo a que você se propõe, e você, dando esse passo, você reforça a sua determinação de levar uma atividade em frente. Passava a noite deitado naquele leito duro. De manhã cedo, levantava, pegava aquela vesícula biliar e pingava 2 ou 3 gotinhas de bile na língua e ficava saboreando aquela coisa mais amarga do mundo. A vida é amarga, eu tenho que continuar lutando, senão não vale a pena continuar assim. Então, eram mecanismos que à época e para ele faziam todo sentido. Não é para a gente copiar essa estratégia, porque para a gente pode ser que não faça o mínimo sentido utilizar esse tipo de recurso da vesícula biliar do bicho para criar motivação. A gente tem que desenvolver outras formas de motivar-se. Sentir-se bem é uma forma de ter motivação. Ter um grupo com quem você vai praticar junto. Você vai fazer que ensina, mas na verdade você está aprendendo também. Isso é uma motivação para você continuar aquela prática. Várias coisas. Aí existem também zilhões de formas de criar essa motivação. Mas eu queria fazer essa distinção. Motivação, a propósito, como fatores que constroem, que dão a estrutura para você fazer o seu Qigong com intenção, corpo e respiração. Ok? Então, desejo a todos sempre muita saúde, muita alegria, muita paz. Sugestões, críticas, podem colocar aqui embaixo. Esse vídeo vai ficar no YouTube. E fique à vontade para perguntas e outras intervenções. Até a próxima!